A China acabou de vetar a participação americana nas terras raras chinesas. E o que são essas terras raras? São postos lá na China que têm materiais extremamente escassos no mundo inteiro. Esses materiais vão em tudo que você pode imaginar, desde iPhone até um caça F-35, por exemplo. Os Estados Unidos usa, por incrível que pareça, boa parte dessas terras raras da China. E as terras raras que os Estados Unidos têm, que ficam na Califórnia, são refinadas lá na China. Então a China detém quase que o monopólio do mundo inteiro. E foi isso que o presidente chinês acabou de vetar e cancelou completamente o acesso dos Estados Unidos a essas terras. O que isso daí implica na prática? Bom, os mercados globais tendem a levar isso daí muito em consideração, ainda mais empresas do setor de defesa, setor de semicondutor, petróleo. Praticamente tudo vai ser afetado com isso daí, criptomoeda também. Porque essa movimentação tem grande chance de fazer a produção norte-americana de inteligência artificial sofrer uma pausa. Então, para vocês verem a gravidade do que isso daí foi. Até então, o presidente norte-americano, ele tinha mandado tarifa ali, um tarifaço pro pessoal lá da China e para diversos países do mundo, se não todos os países do mundo, né? Mas essa resposta da China foi muito emblemática, porque aí o que o presidente norte-americano achava que estava ali tendo o controle do mundo nas mãos, a China provou que não. A China provou que com esse abalo que ela fez nos mercados americanos, vai ter grandes consequências para o próprio povo norte-americano também. Quais consequências são essas? A gente pode, por exemplo, enfrentar pela primeira vez na história uma hiperinflação na tecnologia. Então, tudo que for tecnologia, tudo que tiver semicondutor, poxa, o seu celular, a sua TV, tudo pode ter um aumento muito expressivo por conta dessa restrição chinesa. Então, os Estados Unidos teriam que buscar esses recursos em outros lugares do mundo. Mas o que é mais engraçado nisso tudo é que os Estados Unidos eles podem se beneficiar no longo prazo disso daí, e a China pode se ferrar no longo prazo por conta dessa atitude deles. O que pode acontecer? Atualmente, que nem a gente falou, a China detém esse monopólio das terras raras. A China é a praticamente única no mundo que refina esse tipo de material, e ela que detém a maior parte, ela detém 60% e refina de 80 a 90% desse material. Levando isso em consideração, e os Estados Unidos vendo essa movimentação chinesa, os Estados Unidos vai querer implantar polos em outros lugares que têm materiais raros. Então a gente pode ver essa perda de monopólio dos chineses. Agora, sobre o mercado financeiro, com certeza ele vai sofrer um grande abalo. Com certeza ele vai reagir de forma negativa a isso daí, porque o medo vai ser instaurado e vai ser toda aquela coisa. Mas como a gente aqui nesse canal sempre busca por alguma alternativa que a gente possa se beneficiar, que a gente possa lucrar muito nesse período, e lembrando que nem eu falei no vídeo passado, momentos de medo assim são os momentos que eu mais gosto, porque são os momentos onde as coisas estão mais baratas para comprar. E hoje, tanto criptomoeda está mais barato, quanto também ações internacionais, ações nacionais, tem muitas que são muito boas, muito descontadas. E eu vou passar algumas dicas, isso daí não é o Vitor falando, tá? A gente vai ver na história coisas que aconteceram e como que as pessoas se deram bem e conseguiram lucrar, 100, 200% no ano com uma movimentação estratégica. E aí vamos para o primeiro tópico aqui. Em 1973, o mundo sofreu uma crise global do petróleo. Teve uma confusão no Oriente Médio e os países da OPEP proibiram os Estados Unidos de acessar o petróleo deles. São os árabes lá. Essa confusão se iniciou quando os Estados Unidos ajudou os israelitas na Batalha do Yom Kippur, que juntou ali a Liga Árabe e quiseram invadir lá a Terra Santa. E qual foi a consequência de toda essa proibição? Com esse movimento dos países da OPEP, os Estados Unidos entrou em recessão. Não só os Estados Unidos, mas a Europa também entrou em recessão. O que é o semicondutor hoje em dia, que a gente usa para tudo, para todas as coisas vai semicondutor hoje em dia, em 1973 era o petróleo que fazia esse papel. O mercado entrou em pânico, as bolsas caíram, muito parecido com o que está acontecendo hoje. E naquele período tinham três maneiras de você ter se dado bem
e lucrado muito durante esse ano de 1973. Se você tivesse, por exemplo, comprado ações de empresas que resolviam um problema. Então, o que está tendo escassez no mundo? Poxa, estamos em 1973. Está tendo muita escassez de petróleo. Vamos investir em empresas de petróleo. Se a gente pega, por exemplo, a ExxonMobil, os papéis dela quadruplicaram naquela época. E é uma empresa petrolífera, por exemplo. O segundo tipo de pessoa que se deu bem foram pessoas que usaram a inflação ao seu favor. Quando a gente tem uma recessão mundial, o mundo entra em uma hiperinflação. O que isso quer dizer? Tudo fica mais caro. Aqui no Brasil, o café está mais caro, a picanha está caro pra caramba, por exemplo. Então o mundo ele entra em uma hiperinflação. As pessoas que compraram terreno físico, ouro, mas não comprar ouro tipo no papel, comprar ouro físico também se deram muito bem. E pessoas que compravam e vendiam imóveis se deram muito bem também. E tiveram uma alta média, por pesquisas da época, de aproximadamente 90% de valorização. Outro tipo de pessoa foram a galera que lucrou com as consequências desse ato. Tiveram a galera que lucrou investindo em ExxonMobil, que a gente falou, que comprou diretamente a empresa que podia resolver aquele problema naquele momento. E tiveram as pessoas que investiram no setor de energia. Quem investiu no setor de energia, por exemplo, comprando papéis da Siemens, eles se deram muito bem, conseguiram uma alta de mais de 100% também, naquele mesmo período. Então, usando momentos assim com base, o que é indicado a gente fazer hoje em dia? Algo que pelo menos eu estou fazendo. E aí, não é indicação de investimento, mas se você quiser fazer, você faça também. Tá livre a sua escolha. Eu estou comprando papéis de empresas que resolvem um problema. Por exemplo, a própria Nvidia. Nvidia e a SML sofreram muito com esses movimentos, estão bem descontadas, mas são empresas boas, empresas que operam no positivo, empresas que não têm dívida alta. Tem a dívida, mas o caixa consegue pagar tranquilamente. Então essas empresas são a que tem mais capacidade de resolver esse problema. IBM também é uma delas. Então eu estou diversificando meu capital por agora nessas três. Eu estou comprando hoje essas três como diversificação. Estou comprando algumas criptomoedas também, mas as criptos que eu estou comprando são as altcoins mais clássicas, que é basicamente Ethereum e Cardano. Também na minha carteira de renda fixa, eu estou aportando um pouco mais e aumentando a minha exposição em inflação. Inflação aqui no Brasil, comprando título IPCA, coisa um pouco mais segura e que também tem uma rentabilidade boa, querendo ou não, se eu for comparar a renda fixa daqui do Brasil com a renda fixa de outros países. E a conclusão que eu quero deixar nesse vídeo aqui, dessa conversa, desse bate-papo que a gente teve, é que não deixe o medo tomar conta de você em momentos assim. Muita gente perdeu muita grana nessas épocas que a gente falou, um exemplo, 1973, pega a crise de 2020 que teve, pega 1929, muitas pessoas quebraram, muitos investidores quebraram, obviamente. Só que tiveram investidores que ganharam muita grana, a gente precisa aprender com esses caras. Nenhuma das pessoas que ganhou grana para valer, coisa que nem a gente comentou aqui, de quadruplicar o capital em um ano, de duplicar o capital em um ano, as pessoas que compraram treasures, títulos de renda fixa, ficou ali no ouro só para deixar o seu dinheiro a salvo, ficou ali só na zona segura. Essa galera conseguiu se desenvolver na crise? Conseguiu, mas ganhar dinheiro pra caramba não ganhou. A galera que ganha pra caramba, quem não deixa o medo tomar conta. É a galera que vai pra cima, que assume o risco, mas que assume com inteligência e com destreza. A gente analisa as empresas, a gente vê os números da empresa, a gente vê o setor daquela empresa e vê se ela tá bacana para comprar. Só assim a gente toma uma decisão fundamentada em valuation, geopolítica e análise técnica. Bateu essas três? Compre no momento de crise, está descontado. Tá descontado. Uma hora a crise e o medo passam. E a euforia volta. Se você for deixar para comprar só na euforia, você vai comprar caro. Então compra no medo e coloca o dinheiro no seu bolso quando tiver euforia. E uma hora ela vai chegar, ela sempre chega. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, tá? Comenta qualquer coisa, só para ajudar no engajamento. E aqui no primeiro comentário fixado, vou estar deixando um link para minha comunidade no WhatsApp. Lá vão rolar aulas de investimento gratuita, tá? Não é pegadinha não vou
mandar uma aula gratuita para depois te vender uma coisa não. Mais para frente vai ter mentoria, que é pago, mas também é todo um ensinamento por trás. Vou passar tudo que eu sei para vocês, óbvio. Mas por agora é de graça, então aproveita enquanto esse canal é pequeno, porque vai ter aula de investimento de graça lá para vocês, tá bom? Meu nome é Victor Vieira, nos vemos na próxima.